Fala minha gente, tudo certo? O Donos da Bola tá no ar nesta quarta-feira de futebol. Hoje, 9h30 da noite, todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes para o Internacional recebendo o Caxias. O Caxias no gramado do Beira-Rio, aí é o que tudo indica. Mano Menezes e companhia não terão desculpas para jogar bem. A enquete do programa já vai para a tela a partir de agora, para a gente debater, para a gente fazer aquela 1 hora de... Vamos lá. Às vezes a gente desestressa, às vezes a gente estressa no ar, né? Mas enfim, você considera decisivo para o título terminar a fase classificatória em primeiro lugar? Sim, quem decidir em casa será campeão. Não, a ordem dos jogos não faz diferença. É, minha gente, eu já estou imaginando o Baldasso dando o piti dele no ar, o Baldasso dando... Enfim... Taigor Jean, que aparece na tela, da escalação do Internacional aí, Taigor. Tudo bem, JB? Abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Vamos colocar a escalação do Inter que enfrenta hoje a equipe do Caxias pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Kehler será o goleiro. A defesa tem Bustos voltando à lateral direita, com o Vitão e Moledo na zaga e o René na lateral esquerda. Volantes, Gabriel Baralhas, o xodó de mano, hein? Abre o meio-campo com Depena, Maurício retornando ao time, Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Pedro Henrique voltando ao comando de ataque. Em relação à última partida contra o Novo Hamburgo, JB, sai Alemão, cutucado novamente por Mano Menezes, e entra Maurício. E dessa forma, Pedro Henrique é deslocado para o comando de ataque. Sai Mário Fernandes, volta Bustos, é o time do Inter que deve encarar o Caxias hoje. Olha só, vamos debater o Internacional. Na sequência o Baldasso já vai surtar, dar aquele... Antes de mais nada, já que nós estamos em Santa Maria, do nosso parceiro da Marquespan, eu quero mandar um grande... Vou esquecer, então vou fazer agora. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Mandar um beijo para minha tia, Maria Lúcia Tasqueto, de Santa Maria, que está de aniversário, ó. Tia Maria Lúcia, ela é coloradaça, né? Vai estar hoje, né, estressada com o Mano Menezes. Um beijo no coração, feliz aniversário. Tu acha que o Ribeiro Neto seguiu a tendência da família ou ele se rebelou, CCD? Não sei. Sabe que o Ribeiro Neto me preocupa, a parte afetiva, esportiva dele me preocupa muito pouco. O que me preocupa muito nele é a parte de sonhos. De sonhos. Tá, olha só, deixa eu mandar um abraço aqui, então, antes que eu esqueça, se alguém quiser mais. Beleza. O Felipe Bueno. A galera, eu comprei um computador novo, CCD, mas não é um computador novo. Eu tô encantado. Eu disse pra Márcia que eu quase vou largar a Márcia para ficar com o meu computador e dormir abraçado com ele. De tão faceiro que eu tô com o meu computador novo, que eu comprei lá e a galera da MP3 Informática, onde eu comprei, já vai o merchan aqui, pediu para mandar um abraço pro Felipe Bueno, que está de aniversário hoje, e ele fica na loja nos assistindo. Que legal. Trabalhar é um detalhe, né? Isso aí é de menos. Mas pelo menos está nos assistindo, dando retorno pro JB poder gastar seus pilas no computador lá com a galera da MP3. Então, obrigado, valeu pela moral. Então, um abraço para ele, senão eu ia esquecer dessa moral. Baldasso, quer dar o piti agora ou depois? Não tem piti, JB. A pergunta da enquete é que tipo de influência e se há um fator decisivo em jogar a última partida de uma competição dentro de casa. Vou dar um teminha de casa para o nosso Paulo Pires. O Paulo Pires pode, durante o programa, trazer a história do Campeonato Gaúcho e a porcentagem de quem consegue inverter a tendência do mandante ganhar na última rodada. Se tu pegar a história, já adianto aqui que o Paulinho vai trazer a informação de que na grande maioria das vezes, num clássico Grenal decidindo Campeonato Gaúcho, quem estava jogando nos seus domínios, na grande maioria das vezes venceu. É por isso que eu me oponho de forma tão fervorosa a ti e ao Ribeiro, que tratam o Campeonato Gaúcho como uma passagem. O Ribeiro que diz que a única coisa que interessa no Campeonato Gaúcho é o Grenal. Não é. A única coisa que interessa no Campeonato Gaúcho é, sim, ganhar do Grêmio a competição. E para ganhar do Grêmio a competição, o Internacional tem que fazer um caminho, um processo vitorioso para isso. O Inter hoje está a 6 pontos do Grêmio na tabela. O Grêmio já encaminhou jogar a decisão na Arena. Então o Grêmio já está definindo agora, ainda no começo, que é o favorito para ganhar o Campeonato Gaúcho. Então, evidentemente, que há sim influência. Meu caro João Batista Filho, eventualmente comandante do programa, lhe pergunto, o Grêmio foi o último campeão gaúcho, correto? Perfeito. Perfeito. Onde o Grêmio, na praticidade,
da praticidade da competição, conquistou o campeonato? Dentro ou fora de casa? Foi fora. 3-0 no Beira-Rio. Isso. O Inter, na Arena, jogou muito, ganhou, né? mas não foi o suficiente, tá? Então, assim, ó, eu até aceito que os números dão essa verdade do Fabiano Baldasso, mas o mundo mudou, o Inter já foi campeão Lembra? Falcão ganhou de Renato, invertendo um resultado, né, que no Beira-Rio foi de derrota e no Olímpico foi de vitória. 2011, faz um tempinho já. Então, assim, cara, isso foi usual, gente, usual. Então, com todo respeito... Não é usual. Não. Se tu disser que é usual, tu tá brigando com os números. Se tu disser que é usual, tu tá brigando com os números. Que venha o Paulo Pires trazer essa informação, mas eu acabei de te dar um exemplo do ano passado pra ti, o Inter perdeu o campeonato em casa. Não é usual, o ano passado faz parte de uma exceção. Na grande maioria das vezes, quem decide em casa ganha. Também, mas a grande maioria das vezes é passado. Hoje é presente. Vamos viver o presente. Mas tu tá olhando tão somente os números. Tu pode colocar no ingrediente o Inter perdeu em casa porque o Inter precisou jogar, precisava do resultado em casa, acabou se abrindo e permitindo que o Grêmio vencesse fora de casa. Gente... O que vale dessa discussão, eu sei que a gente vai, e a discussão decidir em casa ou não, ela é menor quando tem duas equipes menores, mas do mesmo padrão, mas é preciso dizer o seguinte, quando o regulamento sai, ele bota decidir em casa porque isso é um favorecimento, tu não bota para prejudicar quem faz uma... Essa é a lógica, então existe isso. E a outra coisa, é aí que a gente precisa entrar, e aí eu acho fundamental que a gente entre. O Internacional tem 5 jogos, empatou 3, o Grêmio tem 5 jogos e ganhou todos. Essa é a lógica. Nós só estamos discutindo isso porque o Internacional não fez a sua parte em um campeonato que era obrigado a fazer. O Inter era obrigado a vencer todos os jogos. Assim como o Grêmio é obrigado a vencer todos os jogos. Não vai ser decisivo isso, não é decisivo isso. Mas o ser decisivo, Ribeiro, o ser decisivo ou não, aí vai dar lá e ganha o time que joga fora, o Inter vai ganhar e tal, aí tu vai, não tinha nada a ver. Tinha, porque já jogou e já empatou. Nós estamos falando de uma soma de situações. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, tá, o CCD. Grêmio e Inter, dia 4 de março, é onde? Na Arena. Na Arena, muito bem. O Grêmio está com 6 pontos de diferença, então o resultado do Grenal não vai interferir nessa favorecimento que o Grêmio hoje tem, tá? Mas tu sabe que a vitória do Clássico, ela tem outras consequências. Tu acha que aquele rapaz bonito que está lá nos olhando não vai chegar para ti e dizer, sabe? Não interessa a vantagem, não interessa na arena, vamos lá e cataplute. E é isso que conta. Eu vou dizer, os dois vão medir qualidades no Grenal. E o que vai decidir o campeonato, seja na arena ou no Beira-Rio, é quem tem mais lenha para queimar. E depende do local do jogo. Eu recebi aqui uma mensagem da concorrência. A concorrência sempre nos assiste, né? Que bom. Sabe que a concorrência nos assiste e tal, e os caras são competentes e tal, não vou falar aqui o nome deles, mas ele disse assim, a tese do Baldasso até que é boa, mas quando tu toma 3-0 em casa, como o Inter levou com Papito e Cacique, não muda em nada. O Papito tomou 3 na Arena, mas não pôde apanhar no primeiro jogo. Isso que eu quis dizer. Viu? Não adianta tu toma 3-0, toma 3-0 na Arena, vai pro Beira-Rio, não tem o que fazer. Mas é que vocês estão simplificando a discussão, cara. Por que o regulamento do campeonato é assim há 100 anos? Tá, mas César... mas por que é? Não. Então tu vai chegar, tu vai concluir o seguinte, tá? Vai concluir o seguinte. Gente, não vamos mais jogar. Não vamos mais jogar a fase classificatória. Não tem problema ficar atrás. É que tu entende que pra ti e pro Baldasso, decidir em casa tem um peso maluco. Numa Libertadores, beleza. Numa Copa do Brasil, tranquilo. Agora, vamos lá. No Gauchão, não é o principal. Tu não vai sacrificar a tua temporada, gente, sacrificar pelo amor o teu de time Deus, pra achar que tá tudo errado porque tu começou oscilante e não vai decidir em casa. O Baldasso tá fazendo uma crise onde não tem. Não, o Baldasso não tá fazendo crise nenhuma. O Baldasso só não vai aceitar que o programa inverta a lógica que é apresentada pelos números da história do Clássico Grenal. Inter e Grêmio têm uma rivalidade, equipes que se combatem, que se igualam em Grenal desde sempre.
O clássico nivela os dois times desde sempre. E desde sempre a história mostra que, na grande maioria das vezes, quem decide o gauchão em casa ganha. Eu estou enlouquecido, estou brabo com os resultados do Internacional, porque está me escorrendo das mãos a possibilidade de decidir o gauchão no Beira-Rio. E vocês estão dizendo que não faz diferença alguma. Vocês estão invertendo o que mostra a história. Vocês, mais uma vez, estão nadando contra uma maré que mostra a verdade. Vocês estão indo contra a verdade. Vamos falar de Grêmio, porque senão o Baldasso daqui a pouco vai pedir uma taça para o campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, de tanto que ele está precisando de uma taça. Então vamos lá, vamos falar de Grêmio e a Copa do Brasil. Olha só, vai ter sorteio hoje à tarde, JB, que vai definir os adversários do Grêmio nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, e a gente vai colocar na tela as possibilidades de adversário que se apresentam para o Grêmio. Por exemplo, tem o Asa de Arapiraca e ali do lado a gente separou a quilometragem, porque todas as possibilidades, JB, a mais perto é Poços de Caldas, para enfrentar o Caldense, 1.363 quilômetros. Mas o Grêmio pode ir, por exemplo, até Boa Vista, capital de Roraima, onde joga o São Raimundo Roraimense, 5.247 quilômetros. É a distância mais longa que o Grêmio pode percorrer. Esses são os possíveis adversários do Grêmio: Asa de Arapiraca, Jacuipense, Bahia de Feira de Santana, Atlético Alagoinhas, Ceilândia em Brasília, Caldense, Campinense, São Raimundo, Sergipe e Tocantinópolis, JB. Deixa aí na tela, Paulinho, deixa aí na tela só rapidinho para eu ver aqui se tem algum. Quer comentar, Ribeiro? Algum que tu prefere? Eu não posso comentar agora, mas eu... Comenta, pode comentar. A minha dúvida é o regulamento, se ele permanece o mesmo. Só isso. É o mesmo. Qualquer o Grêmio tem a obrigação de ganhar mas e não passar vergonha. Mas lembrando que o Grêmio joga os mandantes na primeira fase da Copa do Brasil, eles são obrigados a vencer para classificar. É isso aí. Então o time visitante pode joga pelo empate. O problema é a logística, né? Isso cria a logística e o Grêmio vai ter que viajar. Olha só, Baldasso pediu a palavra e ela tá dada. Não, eu estava olhando aqui, vocês estavam falando sobre possibilidades de adversário do Grêmio, e eu estava vendo na tela, né, as distâncias de cada adversário. Aliás, foi muito bom a produção ter utilizado esse critério para botar na tela, porque é a única coisa que interessa. A viagem mais curta entre todas é da Caldense, em Minas Gerais, que é 1.300 e poucos quilômetros. Divirjo. E é o que importa. E é o que importa. Oi? Divirjo. Talvez Brasília não é Não. Eu vou dizer o que importa, Baldasso. É a logística. Porque tem cidades que são mais longe, mas que tu chega nos locais e joga. Tem cidades que tu não, é pior, tu tem que ir ao aeroporto, pegar um ônibus, se deslocar, é muito pior. Então, dependendo do local, tu pode ser até mais longe. Brasília é mais fácil. É melhor, entendeu? Não, tu tem razão, mas é só isso que importa. Onde é mais fácil de chegar, é só isso que importa. Onde for mais fácil de chegar é o melhor adversário para o Grêmio pegar. Tem uma coisa, gente, que a gente esquece e que ela parece subjetiva, mas não é. A dupla Grenal, ela tem um prejuízo imenso a qualquer outro time do Brasil que disputa qualquer competição. Nós moramos num canto do Brasil, nós moramos na ponta de baixo do Brasil. As nossas viagens, ela tem o dobro de distância das viagens que os times de Rio e São Paulo fazem. Então isso sempre tem que estar na ponta da análise quando a gente for ver o que é melhor e o que é pior. Eu queria apenas colocar que tem uma outra situação que é importante da gente avaliar, tá? As datas. São 2 semanas reservadas para essa primeira fase. E uma das semanas reservadas, a gente não sabe que dia o Grêmio vai jogar, uma das semanas reservadas é a semana, ou vamos lá, pegando o jogo como quarta-feira, como normalmente sai o jogo dessas competições. Na quarta-feira anterior ao Grenal. É uma das datas reservadas. E isso pode mexer, inclusive, com a organização do Grêmio pro Grenal. Não pode. Não pode. E o fato do Grêmio ter tido... Eu estou falando do Grenal do dia 4 de março agora. Sim. Como o Grêmio tem essa vantagem significativa em relação ao Inter, esse jogo contra o Juventude é muito importante. Porque se o Grêmio mantiver uma vantagem que independa do resultado do Grenal, o Grêmio vai priorizar a Copa do Brasil. É óbvio. Não, mas óbvio. Não se trata de priorizar. É que a viagem... vamos lá, tá? Os adversários que o Grêmio vai enfrentar. Nenhum desses adversários, esses adversários aí, eles... Vamos pegar o exemplo da Aldeia aqui, é o Globo, tá? Tá. É o Globo.
Então, o que o Grêmio precisa fazer lá? O Grêmio precisa ter um time competitivo lá, mas o Grêmio tu quer poupar? Tu tá brincando, tu tá brincando, Eu não vou botar... Tu não aprendeu nada com ontem. Tu não aprendeu nada com o Globo e o Mirassol, CCD. Ribeiro Neto... O Inter não poupou contra o Globo e o Grêmio não poupou contra o Mirassol. E deu ruim, Ribeiro igual, Neto, tu quer poupar, rapaz? Eu não vou colocar o Soares dentro de uma balsa para jogar tu tem num que desses ganhar. lugares aí. Tu não pode ser eliminado, Não. porque vale uma Ribeiro, fortuna essa Ribeiro. competição, CCD. Ribeiro, peraí. Vocês estão de sacanagem comigo, rapaz. Vamos lá, tá? Vamos lá. Até O Ribeiro merece, tá? O Ribeiro merece. Breno, Tassiano. Não, João Pedro. Nem jogou ainda. Tassiano, Gustavo Martins. Aham. E Bruno Vini vai ter só tem voltado. mais um. Não vai. Ah, não, tá. De jeito nenhum. Kahneman e Diogo Barbosa. Não, Aí Bruno o meio Alves. campo, o Grêmio vai com o Lucas Silva, vai Thiago com o Santos. Vija Sante e vai com o Gabriel Silva. Aí no ataque, o Grêmio vai com o Galdino, vai com o Diego Souza e vai Falta um um quarto meia. homem ali, o Não Gustavinho. classifica. Ah, tá de brincadeira. Não classifica. então e tá. eu duvido que o Grêmio bom. faça isso. Não, Ribeiro, peraí. Tá, se tu acha que o Grêmio não classifica contra o Ceilândia com esse time aí, eu larguei de mão, não Assim, vou nem ó, discutir. assim, Não vamos discutir, não avança. Aí é que tá. Pelo amor de Deus. A cultura brasileira hoje, Baldasso, não permite isso. Se alguém faz, é execrado. Mas eu vou remeter para a cultura europeia. E eu sei que é diferente, tu vai me chamar de Nutella, tá bom. Mas é que aí é cultura. Tá bom, mas deixa eu te falar. O que acontece? Nessas primeiras fases, primeiríssimas fases, antes de chegar nas Kentucky, sabe, tipo de Copa do Brasil, contra times de quarta divisão, de Série D de campeonato lá, o que eles fazem? Eles colocam todo o time reserva sempre, e aí eu digo mais, tem que ganhar. Não existe essa história, mas não ganham. Mas não ganham. Não ganha. Não ganham. Não Pô, ganha. tá cheio de eliminação aí, cara. Mais uma vela que outra Que no nada! hecatombe. Todos os grandes aí foram eliminados. O City foi eliminado lá na Inglaterra. Tá, mas é que foi... O United foi eliminado. Todo mundo foi eliminado. Em 10 anos acontece uma eliminação. Não, numa fase preliminar. olha. Sempre se coloca nessas competições tipo Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra e tal, se colocam reservas e o cara tem que ganhar. Eu tô com o CCD. Se colocar o time do Grêmio reserva, esse time reserva por exemplo, tem tá? que ganhar. Mas eu só quero deixar aqui. Vocês não aprendem, né? Tem que se lascar. Vocês não aprendem. O que aconteceu ontem lá, tá? Flamenguinho, saltinho desse tamanho, só pensando no Real Madrid, né? Toma, tá? O que aconteceu Ribeiro. ano passado com a dupla Grenal, com o Globo e Mirassol. Mas vocês não Ribeiro, aprendem, né? Ribeiro, vocês não aprendem. Ribeiro, não numa adianta. boa, Ribeiro. Não adianta que eles Ribeiro, não aprendem. Tem que só- se lascar mesmo. Tu tá fazendo Ribeiro. uma tese, Ribeiro. Uma tese, desculpa, Ribeiro. quê? Mas comparar, ontem jogou, por exemplo, o Cuejar no meio campo do adversário do Interessa, o Flamengo. Flamengo tem obrigado a ganhar do O time Grêmio ano do passado Flamengo. foi eliminado por um time que foi quarto colocado no Campeonato Paulista. Nós não estamos falando desses adversários, pelo amor de Tem Deus, diferença. cara. Baldasso. O microfone tá desligado, Baldasso. Se nós estamos tendo essa discussão num jogo do Grêmio que envolve a fase classificatória do Campeonato Gaúcho, imagine então quando nos depararmos com a seguinte situação, e ela vai acontecer. Entre o primeiro e o segundo jogo da decisão do Gauchão, em que todos nós imaginamos que vai ser Grenal, entre o primeiro e o segundo jogo, no meio da semana, o Inter estreia na Libertadores da América na fase de grupos e o Grêmio deve ter jogo da Copa do Brasil também. Imagina a nossa discussão lá. Mas não tem que poupar nada. A Copa... Gente, assim, gente, com todo respeito. Tem um jogador que está desgastado, machucado, com perigo. Isso é uma outra coisa. Agora, tu subestimar de novo, que isso foi feito ano passado, subestimar de novo o contexto do jogo, onde tu é eliminado se tiver um jogo ruim, isso não vai acontecer, porque eu tenho certeza que a dupla Grenal não vai repetir esse tipo de erro, de equívoco. Vai jogar com o que tem de melhor, porque vale vaga, e a Copa do Brasil vale um monte de dinheiro também. Não existe isso aí. E eu vou dizer mais, vou repetir, vocês não querem ouvir.
O Grêmio tem 6 pontos de vantagem para o Internacional. Se o Grêmio chegar com no mínimo 4 pontos de vantagem sobre o Inter antes do Grenal, o Grêmio vai priorizar a Copa do Brasil. É óbvio isso aí, gente. Mas pelo amor de Deus, isso aí é arroz com feijão, é beabá. É que, Ribeiro, assim, ó, com relação ao Baldassio César, tu tá falando uma outra coisa. Tu tá bem diferente. Na minha visão, é que tu entende que eu quero um conceito maior para sempre, não pontualmente nesse caso, não pontualmente. O que eu penso, e eu inclusive já disse, penso que o gauchão deveria ser preparação de 2 times. Um time titular e um time reserva. Não essa história de, os treinadores usam rodízio para daí ir dando ritmo de... Não, eu colocaria o seguinte, ou um time titular em campo, ou um time reserva, e 11, tira 11 e bota 11. Por quê? Porque tu precisa dar conjunto a 11 reservas que vão ser importantes em datas específicas como, Baldassinho? Grêmio e Ceilândia. Ou o Inter na Libertadores, e o Inter vai ter uma decisão, um jogo importante, quartas de final da Libertadores, e vai pegar um time, né? Pegar um Avaí aqui, que jogou ano passado a Série A, vai pegar um Avaí que era o último colocado, simples. E aí vai pegar o Avaí, eu vou dizer assim para esse time em reserva, olha só, tu tá bem treinado, tu tem bons valores, o Avaí é o último colocado do Brasileirão, tu tem que ir lá e tem que fazer o resultado, Isso é meu que filho. se chama de valoração. Vai chegar na hora e o clube vai ter que valorar o contexto. O que é mais importante ou o que tem mais riscos. É uma questão de valoração simples. Balda. CCD, meu amigo. O João Batista Filho quer que o Internacional prepare um time titular e um time reserva para a temporada. O Inter está botando o Sidney Lobo em treinamento, o auxiliar técnico, porque não tem jogador para fechar o coletivo. Tu imagina formar um time reserva qualificado para aparecer em alguma competição. Outra coisa, sempre que se fez isso no Rio Grande do Sul, deu errado. Inter começa com um time alternativo, Campeonato Gaúcho, porque os titulares vêm depois, tal, deu errado. Grêmio começa com um time de transição, deu errado, é demitido o treinador, dá um monte de problema. Nunca deu certo. Uma coisa de discutir o mundo mágico do ideal, e a outra coisa é discutir o que acontece no Rio Grande do Sul. Perde 2 partidas, vai vir os titulares. O Inter vai fazer um rodízio no começo do gauchão, então não vai ter mais rodízio nenhum. Vai jogar o René todos os jogos, e todos os jogos o Tauan Lara vai ficar no banco, os guri não vão entrar, o Estevão e o Lucas Ramos vão aparecer 3 minutos em cada jogo, porque o Inter precisa de resultado. Essa é a realidade. Tá bom, tudo bem. Eu tenho outro assunto aqui de Grêmio para falar, mas eu queria até que a produção, para a gente esclarecer, que o Tiger colocasse qual era o vídeo. Eu vi no canal A Dupla lá, o vídeo não é tão grave assim como o Baldassio está fazendo desse treinamento aí, mas tudo bem. Se o Baldassio quiser, a gente fala. Tiger, antes... Tem jogador saindo daqui indo para o Fortaleza? Empréstimo de 1 ano de Guilherme, JB. O Grêmio está fazendo algumas liberações na folha salarial, no elenco. Ontem a gente falou sobre a saída do Pedro Lucas. Mais cedo falamos também sobre o Campas, que está indo para o Rosário Central. E agora quem saiu é Guilherme, atacante que está sendo emprestado para a equipe do Fortaleza. Inclusive, Guilherme é esperado hoje, lá na capital do Ceará, para se juntar ao Fortaleza. Contrato de empréstimo 1 ano, o jogador já não tinha mais ambiente aqui com a torcida. O Grêmio libera uma parte da folha salarial e empresta o Guilherme para o Fortaleza, JP. Baldassio, quer falar do Guilherme fora? O que tu quer falar, Baldassio? Não, eu quero falar dos repasses de Guilherme e Campas por parte do Grêmio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu como colorado, eu estou ficando assustado com a direção do Grêmio nesse começo de mandato, porque é uma série de acertos que impressiona, né? Depois do jogo aquele que o Guilherme não conseguiu fazer nada, a primeira coisa que eu disse nos donos da bola foi o seguinte, olha, o Guilherme, a melhor coisa para ele, para o Grêmio, para a torcida é que ele vai embora. O Grêmio em 1 semana arrumou uma maneira de ele ir embora. O Campas começou o ano treinando bem, era a notícia. Quem sabe se dá uma chancezinha para ele. Se deu a chancezinha para ele e se viu que não era nada daquilo de novo, era o mesmo Campas de sempre. O Grêmio viu que não era nada daquilo, que não tinha nada diferente, arrumou uma maneira de ele sair também. Olha, 100% de acerto da direção do Grêmio. Eu tô nessa linha também, é incrível a mudança de lógica do Grêmio, a mudança de lógica dos dirigentes. O trabalho feito por Alberto Guerra, Paulo Calef e Antônio Brum nesse início de temporada é dos melhores da história do Grêmio, né? O Grêmio contratou bem,
o Grêmio conseguiu entender o que tinha de dificuldade, o Grêmio renovou com quem tinha que renovar, e o Grêmio principalmente tem ali a cereja do bolo, que é o Luizito Soares, numa grande ação da diretoria. Não tem o que dizer. A gente tem algumas questões para melhorar o time aqui e ali, que é da vida, tem que jogar, tem que arrumar. Agora, o trabalho da diretoria é espetacular até o momento. Mas tem coisas que são quase um milagre, né? Tem uns que o Grêmio está querendo se livrar faz horas e não consegue de jeito. Mas sabe que eu penso? O Diogo Barbosa, nesse momento, está sendo útil, tá? Tá, mas sabe o que eu penso sobre isso? Tirando o Lucas Silva, tá? Que não está recebendo tanta oportunidade, jogou um pouquinho. Tirando o Lucas Silva, eu acho que tem algum tipo de convicção ali. Alguma ideia de que aqueles jogadores podem agregar dentro por características. O Thiago Santos... eu não tô dizendo que eu concordo. Eu estou dizendo que eu acho que é convicção. O Thiago Santos, eu agora não vou lembrar quando é que foi que o presidente falou isso, mas o presidente Alberto Guerra disse claramente pra gente, numa dessas conversas com a imprensa, dizendo o seguinte: o Thiago Santos é um jogador com características... O presidente Alberto Guerra fala contigo, JB? Sim. Comigo, sim. E vai voltar a falar contigo. Tenho certeza disso aí. Comigo não. Não, vai falar assim. Comigo não vai. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá, mas deixa eu só terminar. Tudo se conserta na vida, especialmente ruídos fora de propósito. Vou por mim. Mas enfim, os caras da direção do Grêmio... JB. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Os caras da direção do Grêmio são os mais elogiados da história desse programa. Nunca se elogiou tanto uma direção como esse programa aqui. Mas enfim, eu não entro nessas coisas assim. O presidente disse que Thiago Santos é um cara com características únicas e que vai... o Renato quer ele porque ele tem aquela característica de ser o cara assim, ó, vamos lá, CCD, o Grêmio tá vencendo o jogo por 1-0, precisa de um volantão na frente da área. Tu não imagina que esse volantão é o Vidia Sante, sabe? Vamos botar um cara para limpar a área. Tá bom, alguém vai dizer, JB, mas eu também não gosto do Thiago Santos. Eu respeito o pensamento de todo mundo, mas o Renato, que é quem manda, essa ideia de quer limpar, ter... Cara, tem que acabar com essa ideia de jogador assim. Tá, mas o Grêmio tem Bitelo e Carbajo. Liga pro Renato. 2 volantes que podem fazer história se construírem um time organizado. Aí vocês estão querendo do 5 que limpa a área. Não precisamos de faxineiro, entendeu? Precisamos de um jogador. Não, só um pouquinho. Mas fala com o Renato. Aí nós vamos entrar numa questão que é muito mais complexa, que chama-se tática. E vou dizer para vocês, tá? E o Renato, eu tenho dito que o Renato tem dado muitas informações nas entrevistas às pessoas que não ouvem. E ele não está contente, como diz não estar, e com razão, porque o Grêmio não está jogando bem, é porque a parte tática que ele está tentando, que é, na real, acomodar as melancias, né? Pegar os melhores e fazer jogar em conjunto e tal. Às vezes, cara, o arrozinho com feijão, é uma delícia, cara. O Grêmio ainda precisa de um número 5. E por isso que o Vila Sante, na minha opinião, que não é o número 5 dos meus sonhos, tá? Ele hoje é o mais titular de todos do meio campo. Ainda. A não ser que o Renato consiga, né, como é que o Grêmio, na parte tática, com método, ajustar isso aí. Esse teu Grêmio precisa de um número 5, vai jogar com qual disposição tática? Depende, cara. Porque eu só quero te lembrar que futebol se joga com 11. Tem que botar 11 para jogar. Como é que ele vai jogar? Mas depende muito bem. O Grêmio não, tu disse, tu acabaste de dizer que o Grêmio precisa de um 5. Se os laterais do Grêmio fossem melhor marcadores, mas não são. Talvez tu pudesse abdicar, mas é que eles não são. Como é que o Grêmio vai jogar? O Grêmio vai jogar com os 2 laterais, que na minha opinião são frágeis na marcação. Laterais. Vai jogar com um volante, Vila Sante. Aí ele vai ter que escolher. Ou é Carbajo, ou é Bitelo. Ele vai ter que escolher. Ou é Cristaldo, ou é Vina, entendeu? É isso que vai acontecer. Baldasso. Desculpa, César Cidade Dias, meu amor, mas não há dúvida nenhuma hoje do melhor time do Grêmio do meio para frente. Melhor time do Grêmio do meio para frente é Vidia Sante, Carbajo, Cristaldo e Bitelo variando meio e direita, Ferreirinha pela esquerda e Soares de centroavante. Eu tenho dúvidas sobre o Vidia Sante. Eu não acho tudo isso. Eu não sei para quem que foi a... Eu não quero usar o termo recado, porque depois vai chegar, né? O Renato nos assiste lá no hotel dele, mas o Renato vai dizer, mas o Renato uma hora ele dá uma... Lembra que ele falou assim, eu vou ter que fazer uma escolha porque eu não posso deixar o Soares
jogando sozinho lá na frente. Lembra que ele disse, ele precisa ter, eu não posso ter 6 no meio sem ninguém perto do Soares. Aí eu fiquei assim, na hora eu pensei, ele tá dando ali pro Bitelo e pro Cristaldo e tal. Mas algumas pessoas tiveram a interpretação que poderia ser pro Ferreira. Será que ele não tá repensando o Ferreira? Não. E aí eu fiquei assim, será? Porque ele Ele é dá o essa único declaração. atacante. O Grêmio tem um atacante de lado, que é o Ferreira, não tem outro. Qual é o outro atacante de lado que o Grêmio tem? Que dá profundidade, que vai pro 1 contra 1. Qual é o outro? Sim, mas o problema... Não, mas me dá no grupo outro. Eu sei, mas assim... Aí tu tá dizendo que ele vai tirar o Ferreira. O Ferreira fez um Ferreira jogo, Baldasso. Tu sabe qual é o número de assistências do Ferreira nessa temporada? Mas metade dos gols eu do não Grêmio. estou dizendo que ele vai tirar, é isso que eu ainda pedi para ter cuidado. Porque eu disse assim, não quero, foi só uma reflexão sem compromisso de ser o dono da verdade. É uma reflexão errada. Tá bom, foi isso que tudo tu bem. fez, uma reflexão errada. Não, o esporte preferido do programa é me malhar, não faz diferença, já estou acostumado. A única reflexão que eu fiz é, será que não pode ser o Ferreira? Porque o Ferreira está no limite, ele tinha feito um jogo, lembra? Que a gente disse que ele irritou, mas decidiu. No último jogo ele só irritou e não decidiu. A discussão do Grêmio, para mim, é esses 4 que o Baldasso acabou de sugerir, o Vijaçante por dentro. Esses 4 é que estão em discussão, porque tem 7 para jogar. Essa é a discussão. Vai. O Renato não vai tirar o Ferreirinha. Outra coisa, não é um jogo que irritou e decidiu e um jogo que irritou e não decidiu. O Ferreirinha contra o Esportivo em Bento fez uma partida magistral. Foi o dono do jogo, ele acabou com o jogo, sozinho. O time do Grêmio tinha imensas dificuldades, o Ferreirinha acabou com o jogo sozinho. Outra coisa, e agora os mais velhos vão lembrar, o Renato adora o Ferreirinha. Tu não acha que dá mais debate o... Oi? Vai, não, tentei falar com o Paulinho aqui, desculpe. O Renato adora o Ferreirinha. Porque as críticas que o Ferreirinha recebe hoje eram as críticas que o Renato recebia quando era jogador de futebol. Eu lembro disso, eu sou velho. Na década de 80 se dizia que o Renato era um jogador magistral, jogador que tinha força, tinha drible, mas era às vezes um pouco individualista. E o Renato abraçava a ideia de que às vezes tinha que ser individualista. Assim era o Renato jogador de futebol. O Renato se vê no Ferreirinha. Ferreirinha é ponta igual o Renato, é fominha igual o Renato era, é decisivo igual o Renato era. Não estou comparando a qualidade dos dois jogadores, mas são similares. O Renato se enxerga no Ferreirinha, ele não vai tirar o Ferreirinha. E outra, não tem que tirar o Ferreirinha. Ferreirinha é um atacante muito bom, que tem que evoluir em algumas questões, mas ele tem capacidade de, num estalo, decidir um jogo, como fez lá em Bento Gonçalves. Renato se enxerga em Ferreirinha. Depois dessa, eu tenho que colocar o Tiger Jean aqui na conversa para falar sobre Cuejar. Que história é essa, Tiger Jean? Não tem nada sobre Cuejar, JB. Não tem nenhuma atualização sobre Cuejar, só o fato de que ontem ele jogou e muito bem contra a equipe do Flamengo no Mundial de Clubes e é um jogador que esteve no radar do Internacional. Mas o que a gente conversa com a direção do Inter é: o número de volantes está fechado no momento. O Inter tem Matheus Dias, Depena, Gabriel lesionado, Johnny e também o Gabriel Baralhas. São 5 volantes no elenco do Inter. Não é essa a prioridade para a contratação no momento. Baldasso. Deixa eu agregar algumas coisas em relação à informação sobre o Cuejar. Primeiro, a atuação de ontem, né? Cuejar, Roberto, Falcão. Ele acabou com o Flamengo. Ele acabou com o Flamengo hoje. É um jogador magistral que resolveria todos os problemas de meio campo do Internacional. Ponto. A relação de negociação de Cuejar com o Internacional é com o presidente Alessandro Barcelos. É o presidente que conversa com ele no WhatsApp. Conversa com ele há bastante tempo. Conversa com ele e ouviu dele ou leu dele no WhatsApp que ele quer vir para o Internacional e que quer encontrar uma maneira que se adequa ao padrão salarial do Inter, coisa e tal. A coisa trancou pelo transfer ban e pelo contrato que ele tem com o Al Hilal até 2024. E agora também teria mais um dificultador, que é o fato de ele estar arrebentando no Mundial. Mas ficaram de conversar novamente assim que terminasse o Mundial. Ficaram de conversar novamente. O quanto há possibilidade de evoluir, eu não sei, mas vão conversar de novo. O JB, nós separou o Mano Menezes para falar aqui no Donos da Bola sobre Baralhas e Johnny. Aliás, o Baralhas vem encantando o técnico do Internacional, um jogador que está com moral, e o Mano falou sobre esses 2 volantes do time do Inter. Baralhas está dentro do contexto, acho que se ambientou bem. É um jogador que diminui, é mais agressivo na retomada de bola, se é essa a leitura que temos que fazer
para identificar um pouco mais a característica dele. Tem bom passe, erra pouco. Cometeu um erro só, que foi dar um carrinho por trás lá e tomar um cartão amarelo. Aí vai um pouquinho pelo ímpeto, né? E o restante foi bem. Eu acho o Johnny um pouco mais médio do que volante central. Nós utilizamos ele como um volante mais defensivo porque ficamos sem o Gabriel. Tá? E acho que Baralhas pode fazer as duas funções. Eu acho que com Johnny e Baralhas também é possível jogar. Os dois podem, inclusive, revezar a saída. Você não precisa definir um como primeiro. Quando surgir o espaço, você pode naturalmente se aproximar da jogada chegando na frente. Ele chega bem na frente. Então, acho que a gente sai ganhando porque começa a aumentar essas alternativas que o treinador precisa ter. Tô brincando. Olha só, vamos nessa. Live do YouTube aqui no Donos da Bola. Cara, eu perdi a live aqui. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. Vai mandando mensagem aí. Vai mandando mensagem aí. Tem 19 mil pessoas nos assistindo. Tiger, como chamaremos o dia de ontem? Ilau Day? Pode ser Ilau Day. Tiger, o que separemos para hoje? Nós separamos muita coisa. Que nós separemos? Roubou minha piada, cara. Não tem como, cara. JB não tem como. Pô, maravilhoso. Paulinho, o que nós separou aí pra... O que a gente separamos aí pro retorno do break? Nós separemos. Vrum, Tiger, Meneghetti volta quando? Meneghetti volta dia 21 de fevereiro, tá? Prepare-se. Tiger, tava com saudade do Ribeiro? Tava sim. Tiger, o Guerreiro tá cansado? O Guerreiro tá liquidado. Tiger, não nasceu ontem, rapaz. Tiger, muita propaganda, que bom. Com propaganda que a gente fica rico. De quanto o Grêmio vence o Juventude? Eu acho que o Grêmio empata com o Juventude. Vina vem. Tá vindo Vina. Separemos da bola. Perfeito, separemos da bola. Campaz deveria ficar no Grêmio, dar mais uma chance pra ele. Não, deixa o Campaz ir. Que beleza o Donos hoje. O Donos hoje é uma beleza. Jair Tanque, separemos. Nós separemos. Isso aí. Tiger, abraço pra Vacaria. Um abraço pra Vacaria. Tamo junto. Aí, o Paulinho é de Vacaria, pô. Tiger, qual o menu? Hoje nós temos... No cardápio tá carne de panela. Não sei se consolida. Mas parece que nós separamos uma carne de panela ali. Acabou? Beijo. Da enquete do programa. Vai lá, vambora. Aqui, você considera decisivo para o título terminar a fase classificatória em primeiro lugar? Sim! 68%. Não! 32%. E aí, senhores? Eu vejo que é uma necessidade de ganhar, que é o que o torcedor quer, ganhar os jogos, ganhar as partidas e entender que é necessário estar na frente. Quando se tem um posicionamento de 70% das pessoas, a gente tem que entender que o nosso raciocínio, a nossa opinião pode ser um pouco diferente, mas é preciso entender que a maioria tem sempre razão. E a maioria entende que é necessário estar na frente. A maioria tem sempre razão, não sei. Quer falar, Ribeirinho? Não, acho que 30% é relevante, é significativo. E que pensam que não é tão importante assim. Eu vou valorizar isso. Tá bom. Olha só, já está aqui conosco o senhor Alexandre... Mota, vou te falar um negócio. Diga. Ontem ficou provado. O último campeão do mundo foi o Corinthians. 2012 fazer o quê, né? Fazer o quê diante de tal afirmação verdadeira? Agora, que história é essa do separemos?
Nossa, é que a galera do Magazine Luiza ela é muito conectada com o interior do estado do Rio Grande do Sul, onde eu fui criado. E aí o pessoal da Magazine Luiza me disse, JB, nós separemos umas ofertas aqui pra galera. Perfeito, tá certíssimo. Tô dentro também. Separemos. Tamo junto, tá certo. Não,